segundo dia do evento e temos duas palestras únicas. E a primeira dela é descomissionamento e reciclagem de embarcações fluviais, que vai ser ministrada pelo professor Newton Pereira da UF. Professor Newton, a plateia é sua. Alô, em primeiro lugar, bom dia. Agradeço a Sobena pelo convite, podemos participar aqui deste evento. E o tema que nós vamos abordar hoje é descomissionamento e reciclagem de embarcações fluviais. Este é um tema que nós já temos trabalhado em nosso laboratório, né? Basicamente focado inicialmente em embarcações marítimas e também no descomissionamento de plataformas de petróleo. E agora nós também fizemos uma análise sobre descomissionamento de embarcações fluviais. Então, um pouco do que nós vamos discutir aqui, nós temos alguns conceitos e vamos tentar responder algumas perguntas. Pode passar o próximo, por favor? Então, as questões que nós gostaríamos de responder são algumas que eu vou solicitar para que seja apertado, por favor, aqui o... Ok. Primeiro a gente vai conversar um pouquinho qual é a diferença entre descomissionamento e reciclagem de embarcações, quais são os aspectos regulatórios que envolvem essa questão da reciclagem e quais são as principais diferenças no mercado de reciclagem de embarcações de grande porte e pequeno porte, como adequar também os estaleiros fluviais para reciclagem de embarcações, quais são os mercados potenciais para embarcações fluviais, onde estão as oportunidades para implementar a reciclagem de embarcações fluviais e também quais são os desafios para o Brasil. Então, basicamente, nós vamos conceitualizar essa questão do que é descomissionamento e o que é reciclagem. Então, quando a gente trata da questão do descomissionamento, nós estamos usando um termo geral para um processo de remover algum status que está ativo. Então, isso vai envolver a remoção de todo material contaminante. No caso de embarcações, basicamente, nós temos aí amianto, temos substâncias líquidas contaminantes, resíduos oleosos, entre alguns outros potenciais impactos ao meio ambiente que são decorridos de todo esse material que é retirado das embarcações. E, obviamente, que quando nós estamos falando de descomissionamento no conceito mais amplo da palavra, a gente tem que analisar todo o projeto, desde o início ao fim desse processo, que envolve a cadeia de suprimento, fornecedores, políticas, regulação e gerenciamento dos resíduos. Já a reciclagem em si, nós temos a questão de que reciclar o navio é um tipo de descarte que a gente faz que envolve a separação das peças, essas que podem ser vendidas e reutilizadas, ou seja, principalmente a sucata, que é o aço que a gente retira das embarcações, né? A reciclagem, então, permite que os materiais do navio, especialmente o aço, sejam reciclados e transformados em novos produtos. E aí é onde a gente começa a perceber a diferença do termo descomissionamento e do termo reciclagem de embarcações, porque o descomissionamento envolve um projeto global. A reciclagem é uma das etapas que nós temos dentro da questão do descomissionamento. Obviamente que, atrelado a isso, nós temos uma grande quantidade de materiais, além do aço, mas a gente tem toda a parte de equipamento, que pode ser reaproveitados e inseridos na cadeia, mas o aço é o que representa a maior quantidade e maior volume toda vez que nós estamos fazendo um processo de reciclagem da embarcação em termos de reaproveitamento. Qual que é a lógica desse mercado de descomissionamento e reciclagem para embarcações? Nós temos alguns atores aí que são envolvidos nesse processo. Nós temos o armador, em geral a gente tem um cash buyer, que é o intermediário que faz a compra da embarcação. Nós temos aí o estaleiro de reciclagem, que vai contar com o suporte de empresas que vai fazer a remoção de contaminantes, quando ele não tem essa operação interna, né? E usina siderúrgica, que compra o aço e alguns materiais de segunda mão, que entram também dentro de uma cadeia aí de segunda mão, que pode ser reaproveitado, né? As condições para que se operacionalize a reciclagem de navios, nós temos aí a idade da embarcação, temos a condição operacional e a própria substituição tecnológica, e isso entra a questão dos custos operacionais que estão envolvidos,
A demanda de aço no mercado nacional e internacional também é um outro fator muito importante, porque a demanda de aço, tanto no mercado internacional quanto no nacional, faz com que o preço da sucata ou ele aumente ou ele diminua. Nós vamos ver um pouquinho disso mais para frente. Né? Aí, isso está atrelado ao valor da cotação da sucata e a demanda de equipamentos de segunda mão. Isso não acontece muito no Brasil, mas acontece principalmente em países da Ásia. Bom, essa atividade, ela era conhecida como uma atividade em que não havia muito controle. E aí você, controle do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista trabalhista. Mas esse cenário está mudando. Né? Basicamente, todo o processo de reciclagem ele estava concentrado no sul da Ásia. Né? Esse processo era realizado para grandes navios, era realizado nas praias. Mas houve uma série de pressões internacionais que está fazendo uma mudança nesse cenário, como nós vamos ver mais para frente. Então, isso leva a uma discussão dos aspectos regulatórios. Né? A questão regulatória, então, ela envolve... Não está mudando aqui. Ok. Ela envolve uma linha de tempo em que nós começamos a perceber mudanças significativas a partir de 2009 com o estabelecimento da Hong Kong Convention, que é a Convenção de Hong Kong, que trata especificamente da questão da reciclagem de embarcações. Antes da Convenção de Hong Kong, nós temos a Convenção de Basileia, que é a Convenção de Basileia que trata da questão do transporte transfronteiriço de resíduo, e a embarcação era classificada também como um resíduo. Mas a Convenção de Basileia não foi desenvolvida especificamente para tratar da questão de navios. O navio entrou na discussão da Convenção de Basileia e, a partir disso, a IMO, então, criou um grupo de trabalho para tratar especificamente da questão da reciclagem de embarcações. E, em 2009, então, nós temos aí a Convenção de Hong Kong. Né? A partir dessa convenção, a partir de 2011, nós começamos a ter alguns adendos a essa convenção, com o estabelecimento de alguns critérios e elementos que fazem parte desse processo, como o plano de reciclagem de embarcações, processo de inspeção de embarcações, certificações, e depois a gente tem a questão do inventário de materiais perigosos. E a partir desse período, nós vamos verificando que alguns países já foram ratificando essa convenção. E em 2013, então, a Comunidade Europeia resolve criar o seu próprio regulamento para a reciclagem de embarcações. Esse regulamento europeu passa a entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019, mudando um pouco o cenário da questão da reciclagem de embarcações. Hoje é 2019, né, até esse mês, nós temos aí aproximadamente 13 países que ratificaram a convenção. Né? Mais recentemente, esse ano, nós tivemos a Alemanha, tivemos o Japão, que também ratificaram a Convenção de Hong Kong. Então, nós estamos aí com uma taxa de aproximadamente 29% da tonelagem bruta mundial que ratificou a convenção. Então, são 13 países com 29,4% do todo o GT mundial. Nesse contexto, aparece a questão da Comunidade Europeia colocando seus próprios regulamentos e criando novos pontos de reciclagem no mundo fora da Ásia. Então, hoje nós temos aí basicamente 33 unidades de reciclagem de embarcações fora da Ásia, temos uma inclusive nos Estados Unidos, né, que com uma capacidade aproximadamente aí, nominal de 637 mil toneladas de capacidade de reciclagem anual. Né. Então, em 2019, hoje já são 33 estaleiros que fazem esse processo de reciclagem. Infelizmente, nós não temos nenhum estaleiro brasileiro inscrito para atender essa demanda da Comunidade Europeia. Mas, de qualquer forma, é importante a gente discutir essa questão regulatória, uma vez que a Convenção de Hong Kong, para que ela entre em vigor, é necessário que você tenha a ratificação de pelo menos 15 países, que representam 40% de todo o GT mundial, e que tenham realizado pelo menos aí 3% da reciclagem das suas frotas nos últimos 10 anos. Né? Agora, 15 de maio de 2019, fez 10 anos da proposição da Hong Kong Convention, e nós temos aí a esperança de alguns países, que são os principais players mundial desse processo de reciclagem,
que ratifique a convenção. A Índia sinalizou o potencial de ratificar, Bangladesh provavelmente em 2023, Paquistão ainda não anunciou, e a China baniu a reciclagem de embarcações estrangeiras, principalmente agora em 2019, e também não tem aceitado mais resíduos estrangeiros para serem tratados dentro do seu país. O que acontece é que os estaleiros indianos também melhoraram os seus processos. Basicamente, todo aquele corte que era feito nas praias, agora eles contam com uma área, a maior parte deles conta hoje com uma área já impermeabilizada, contam com um processo de gestão, gerenciamento de resíduos, tem toda uma infraestrutura que tem melhorado ao longo dos anos para se tentar se enquadrar dentro desses preceitos da Hong Kong Convention. O ponto importante é que o Brasil não ratificou a convenção, nós estamos passando por um processo agora de descomissionamento e reciclagem aí com o porta-aviões em São Paulo, isso é sabido, né? E aí a gente, então, precisa pensar do ponto de vista de país se essa convenção ela é interessante para nós ou não, uma vez que a própria mídia já tem reportado uma série de questões relativos a essa questão da reciclagem, que mostra um pouco de como isso é importante no nosso contexto também de país, né? Para entender um pouquinho mais esse mercado de reciclagem, então é importante a gente entender como que ele se dá fora do nosso país, né? E para isso a gente vai mostrar aqui que nós temos no nosso laboratório um resumo das estatísticas dos últimos 6 anos aí de reciclagem de embarcações no mundo, né? Um banco de dados que nós desenvolvemos. Então a gente consegue com esse banco de dados fazer uma análise aí das embarcações que foram recicladas nos últimos anos. A gente tem que os principais destinos são Índia, Bangladesh, China até 2018 recebia bastante embarcações, Turquia, então esses são os principais destinos de embarcações de grande porte, né? E aí a gente começa a ver também a participação de players novos nesse mercado, né? Então, por exemplo, a Dinamarca, a gente tem aí a Bélgica e países que não eram, o próprio Estados Unidos, países que não eram participantes efetivos do processo de reciclagem de embarcações. A gente vê que os principais destinos ainda continuam sendo aí Índia e Alang, né? A maioria dos navios são enviados para esses estaleiros indianos. A gente vê aqui a participação aí também dos estaleiros chineses, mas esses aí já, como nós comentamos, provavelmente não receberão mais embarcações em função das próprias questões regulatórias do país. E a gente vê também quem são aqui os principais proprietários que enviam esses navios em termos de país. Então, por exemplo, a Alemanha, que ratificou agora a convenção, né? É interessante a gente observar que existem, então, esses interesses desse país a ratificar a convenção, também pelo fato de que julgam importante em função da quantidade de embarcações que são enviadas para reciclagem. Uma ideia da idade dos navios, a gente tem uma dispersão bastante interessante do ponto de vista de idade de embarcações, né? Tinha-se um pouco do mito, olha, a gente manda uma embarcação para reciclar com 25 anos, mas na amostragem que a gente verificou aqui, a gente tem embarcações aí bem antigas que são enviadas para reciclagem. O fato interessante desse processo aqui da reciclagem, como nós tínhamos mostrado para vocês, é que existe uma demanda internacional por sucata pesada. E alguns países asiáticos que não têm uma indústria siderúrgica forte, como nós temos no caso, por exemplo, do Brasil, eles precisam dessa sucata naval para que esse aço possa ser relaminado e possa ser, então, reinserido novamente no mercado. Isso faz com que a cotação do aço para a reciclagem tenham valores relativamente altos. Então, a gente observa aqui esse dado 2018 e 2019, o preço médio aqui em alguns países, ele ficou acima de $400 por tonelada. Então, é um valor do valor da sucata no mercado internacional. E um fato interessante, olhando agora mais as questões de embarcações fluviais, né, nós, aqui em parceria com uma empresa, nós fizemos um levantamento recente de uma base de dados aí de mais ou menos 3.000 embarcações fluviais aqui no Brasil, e nós começamos a perceber um histórico bastante interessante do comportamento da idade das embarcações que nós temos aqui no Brasil. Então, isso aqui é um retrato de 543 embarcações fluviais em Belém. Então, a gente observa que desse montante, a metade tem idade acima de 25 anos, ou seja, que seriam embarcações propensas à reciclagem nos próximos
nos próximos anos, né? O que começa a mostrar um potencial aí de reciclar essas embarcações. Um fato interessante no contexto das embarcações fluviais é que não dá para se comparar uma embarcação fluvial, obviamente, em termos de peso leve, em termos de tonelagem, com uma embarcação marítima. Então, são embarcações de porte pequeno, mas temos um número relativamente alto e, provavelmente, no futuro teremos aí potencial para essas embarcações pequenas. A gente até fez uma análise aqui, em torno de mais ou menos 19 mil toneladas, o que nós teríamos aí disponível num universo de 36 mil toneladas de aço, só contando aço dessas embarcações. A mesma análise foi feita para 420, nesse caso aqui, foram 1.004 embarcações em Manaus. A gente observa também, todas essas embarcações são classificadas, são embarcações aqui que têm casco de aço, né? E a gente observa aí desse universo 424 embarcações com idade acima de 25 anos. Também é um número relativamente alto de embarcações e algumas com idades bem avançadas que teriam um elevado potencial para reciclagem. E quando a gente observa já embarcações, por exemplo, em Corumbá, a gente já vê também que a maioria delas, né, do universo aí de 56, 48 dessas embarcações, tem idade acima de 25 anos, são embarcações antigas, aqui basicamente são barcaças que a gente avaliou. E no caso também aqui da região de Porto Alegre, a gente tem aí 62 de 72 também com idades bem avançadas e alguma com idade muito avançada mesmo, que estavam dentro do banco de dados. Ou seja, a gente observa que são valores potenciais para a reciclagem dessas embarcações, quando a gente pega um valor de cotação em dólar de aproximadamente $400 por tonelada. Isso aqui olhando em termos de valor de mercado internacional. Uma vez que a gente consegue observar essas diferenças básicas, né, entre as embarcações que são enviadas para reciclagem no mercado internacional, que são embarcações de grande porte, comparado com as nossas embarcações fluviais aqui no Brasil, que são embarcações pequenas, a gente observa que o número de embarcações é um número bastante significativo. Agora, qual é o procedimento que os estaleiros precisam adotar no processo de reciclagem das embarcações? Então, basicamente, a embarcação chega, você precisa identificar, uma vez que você tem o inventário de materiais perigosos da embarcação, você precisa identificar onde estão os locais, embarcações que têm amianto, por exemplo, faz a marcação desse local, faz a preparação da equipe de desmantelamento, sinaliza as áreas de segurança, onde você vai fazer a gestão, porque o amianto é um material que coloca em risco a vida humana, né? Você faz a preparação, sinaliza a área, utiliza as roupas de proteção, faz o desmantelamento do amianto, coleta esse material, identifica o bag com o amianto, armazena e depois envia esse material para a destinação correta. É por isso que nós estamos tendo uma discussão grande a respeito de embarcações que têm amianto em relação à Convenção de Basileia, e essas embarcações poderão não ser enviadas para reciclagem fora de seus países. Tá? E aí, quando a gente observa, num âmbito maior, a questão da reciclagem dentro do estaleiro, então, o estaleiro precisa produzir o plano de reciclagem da embarcação, que é baseada no inventário de material perigoso. Uma vez que ele tem esse plano de reciclagem, é necessária uma inspeção, preparação, chega a embarcação, faça, então, a remoção, por exemplo, da superestrutura, e depois faz todo o processo de limpeza, a remoção do amianto na parte de superestrutura, e aí tem o descarte dos outros contaminantes que estão a bordo da embarcação, faz o desmantelamento do fundo da embarcação, separação de materiais, limpeza do local, e elabora-se então o plano de reciclagem completa do navio. Então observe que o processo de reciclagem de uma embarcação, seguindo os preceitos da Hong Kong Convention e seguindo os preceitos do regulamento europeu, são procedimentos que demandam do estaleiro uma certa especialização, mas com facilidades de fazê-lo em relação à construção, porque você está desmantelando, você não está construindo a embarcação. Então, algumas condições para a sua realização. Alguns países já fazem isso muito bem feito. Por exemplo, aqui o caso dos Estados Unidos, ali na região de Brownsville, no Texas, né, a gente observa que existe uma grande área dedicada à reciclagem de embarcações, sejam elas embarcações militares, sejam elas também embarcações comerciais, e observem que todo esse procedimento é feito
numa área específica para isso, né, com um equipamento, com um pouco de mecanização, e você consegue fazer a reciclagem dessas embarcações. Isso aqui é um outro exemplo, né, desse estaleiro aqui, o Hoenben, né, que é localizado na Holanda, dedicado especificamente a embarcações de pequeno porte, e, na sua grande maioria, embarcações fluviais, né. Esse é um estaleiro mecanizado, um estaleiro que basicamente ele utiliza no processo de corte da chaparia das embarcações aqueles tesourões hidráulicos, né, onde ele faz todo o corte das grandes estruturas da embarcação, e depois você tem os equipamentos menores, onde você faz o recolhimento e coloca a sucata dentro de contêineres para fazer a sua exportação. Esse aqui é um caso no Brasil, de um estaleiro que o nosso laboratório apoiou para fazer o processo de certificação para tentar se candidatar à Comunidade Europeia, que é o caso do estaleiro aqui da Ecovix, no sul do Brasil. Então, nós fizemos ali a avaliação da capacidade produtiva, fizemos toda a análise para o plano de reciclagem desse estaleiro, né, já se adequando ao potencial de reciclar embarcações aqui no Brasil, né. Esse é o único caso que eu tenho conhecimento de estaleiros que estão se dedicados ou pelo menos se prepararam para realizar essa operação de reciclagem de embarcações seguindo o preceito da Hong Kong Convention e o preceito aqui estabelecido pela Comunidade Europeia, que tem ali as suas características para aprovação desses estaleiros estrangeiros. Esse aqui é um outro exemplo, né, de um estaleiro que usa esses equipamentos mecanizados, né. Esse aqui já é um estaleiro turco, que faz aqui o processo de reciclagem de embarcações de pequeno porte. Basicamente, se a gente observar aqui, características muito semelhantes às nossas embarcações fluviais aqui no Brasil, mas com certo grau de mecanização e com um tempo muito curto no processo de corte da embarcação, né. E aí, já chegando próximo do término, né, a gente observa alguns pontos aqui interessantes desse contexto, né. Existem inúmeras embarcações aqui no Brasil em condições de abandono. Essas embarcações que estão nas condições de abandono precisam, obviamente, de um efetivo plano de descomissionamento e de sua reciclagem no Brasil, né. Não descomissionar implica em vazamentos e derramamentos, né, criação de vetores de doença, risco de acidentes, perda econômica e perda de oportunidade também para o nosso país, né. Alguns exemplos, nós temos aqui no Brasil, ali, esse aqui, uma imagem que nós pegamos aqui em Belém, a gente observa, por exemplo, várias embarcações ali que estão em condições que poderiam ser descomissionadas. Ali você tem aço que não estão sendo reaproveitados, tem valor econômico, né, colocando em risco o próprio ambiente, né. Manaus também, a gente observa que algumas não são embarcações de aço, mas estão ali abandonadas, acabam causando uma série de problemas potenciais aqui para o meio ambiente, né. Aqui mais um retrato desse cenário, mas aqui tem valor, né? Tem aço aqui que poderia ser reaproveitado, reinserido na cadeia dentro do conceito de economia circular. O número crescente de embarcações abandonadas, esse caso não é só no Brasil, esse caso tem acontecido em várias partes do mundo, né? Então, a gente observa aqui o caso do Ministério Público, também já entrando com ações a respeito dessas embarcações abandonadas, que poderiam ser recicladas. Aqui no nosso entorno, na Argentina, essas embarcações todas são potenciais para reciclagem, que são mais de 50 embarcações que estão abandonadas ali em Mar del Plata. E aí a própria Armada firmou ali um convênio para reciclar esses navios que estão inativos. Um exemplo aqui, esse caso da Buquebus, são 5 navios que estão ali desativados, que estão causando problemas ambientais e que também têm potencial de reciclagem. No caso de Montevidéu, passando pela orla de Montevidéu, nós vemos a quantidade de embarcações abandonadas que estão ali, e o próprio governo já criou um plano de reciclar essas embarcações. E para fechar, a gente observa que a gente poderia ter um ciclo virtuoso, né, que a gente chamaria dentro do conceito da economia circular, em que nós temos que pensar nos incentivos para que essas embarcações de bandeira brasileiras também pudessem ser recicladas aqui no Brasil. Ontem se teve uma discussão interessante sobre o potencial de alguns benefícios para que a gente implementasse ou melhorasse a indústria naval brasileira, e reciclar no país também poderia criar um mecanismo de incentivo para que esse processo se desse aqui no nosso país. E para fechar, a gente tem aqui então quais são os desafios para o país. Ratificar a Hong Kong Convention, ao meu ver, é uma coisa extremamente importante para dar segurança jurídica para o nosso país. E para aqueles que têm interesse em entrar nesse segmento, nós aqui, nosso laboratório já atendeu
entes do governo, já atendeu empresas privadas que sempre nos perguntam, professor, qual é a segurança jurídica que nós temos para poder reciclar embarcações no Brasil, uma vez que essa atividade não está efetivamente ratificada pela Hong Kong Convention. Operacionalizar os estaleiros nacionais, e aí com ênfase também em embarcações de pequeno porte, né, principalmente estaleiros fluviais, criar uma cadeia reversa de reaproveitamento desses materiais, potencial para exportação de sucata. A gente não precisa atender só ao mercado nacional, a gente poderia exportar essa sucata que tem um valor agregado maior no mercado internacional, criar linhas de incentivos para que os navios sejam reciclados aqui no Brasil, verificar oportunidades dentro do próprio mercado nacional para isso, né? E pensar no projeto da embarcação considerando o seu ciclo de vida. Olha, se eu vou construir no país, por que eu também não crio incentivos para reciclar essas embarcações aqui no país e fazer com que os nossos estaleiros e a indústria naval brasileira também tenham ênfase nessa questão da reciclagem de embarcações? E criar aí um mecanismo para reduzir o abandono das embarcações, destinando elas à reciclagem. Para isso, nós precisamos ter uma análise do aspecto jurídico, agilidade no processo para que a gente possa enviar essas embarcações para serem recicladas, redução dos danos ao meio ambiente para o Estado. Os Estados, ao meu ver, também deveriam criar um plano diretor de descomissionamento e reciclagem. Nós estivemos junto com o governo do Estado do Rio de Janeiro, conversando com eles, e a gente observa que existe essa necessidade dos Estados terem um plano de descomissionamento e reciclagem de embarcações para ordenar aonde esse processo pode acontecer e como que isso vai acontecer para mitigar possíveis danos ao meio ambiente. Então, era essa que a gente ia para apresentar para vocês hoje. Obrigado. Muito obrigado, Newton, pela excelente palestra. Abro agora perguntas. Alô. Bom dia, doutor Newton. Bom dia a todos os presentes. Eu sou Raimundo Holanda, da FENAVEGA, presidente da FENAVEGA. Doutor Newton, o senhor falou sobre as embarcações abandonadas no Brasil, e ontem houve uma audiência pública na ANTAC para tratar de afretamentos. E a gente tem medo que abra essa porteira, porque nos Estados Unidos tem 2.000 barcaças abandonadas que poderão vir para cá, para a nossa região. Uma pergunta: nós devemos investir na reciclagem, montar uma empresa extremamente moderna, ou trazer essas embarcações para o Brasil e continuar navegando no estilo Santa Maria, Pinto e Nina? É uma pergunta bastante interessante. Na verdade, o que nós temos observado ao longo do tempo é que, mesmo dentro dos Estados Unidos, embora você tenha uma oferta grande de embarcações, hoje, abandonadas, a própria indústria americana já de reciclagem de embarcações, ela tem crescido nos últimos anos. Obviamente que a ênfase foi dada principalmente à questão de embarcações militares, porque as embarcações militares, você tem ali um segredo, vamos dizer assim, um segredo tecnológico. Então, quando a gente avalia os planos de reciclagem dessas embarcações, principalmente o que eles chamam de ghost ships, né, que eram os navios que estavam abandonados ali na costa da Califórnia, todos esses navios foram encaminhados para Brownsville justamente por uma questão estratégica. Mas a indústria de reciclagem de embarcações nos Estados Unidos, ela tem crescido fortemente. Inclusive, essa região aqui onde eu mostrei para vocês, são 5 empresas que atuam especificamente no setor de reciclagem de embarcações, atendendo todo o mercado de reciclagem de embarcações. As embarcações de maior porte, que não poderão ser absorvidas dentro da comunidade europeia, provavelmente entre esses estaleiros estrangeiros que já estão credenciados pela comunidade para que eles possam reciclar as embarcações da comunidade, receberão esses navios de maior porte. Então, ao meu ver, eu acho que o Brasil precisaria ter uma indústria de reciclagem aqui para atender o seu próprio mercado nacional e também atender esse mercado que está na América Latina. Por exemplo, nós não temos efetivamente na América Latina estaleiros de reciclagem. Então, se você observar aqui no entorno, não tem estaleiros de reciclagem. Então, você poderia criar um mercado aqui no país, né, atendendo essas embarcações que estão aqui no país abandonadas, ou eventualmente mesmo criando esse mercado de reciclagem de embarcações ativas, mas que eventualmente você não queira, ou a embarcação ela é antieconômica para ser enviado para fora do país, e você poderia absorver isso dentro do próprio país.
Ora, em relação à sua pergunta, na verdade, historicamente, se a gente observar, o Brasil sempre importou bastante barcaça dos Estados Unidos, né? Tanto que a gente tem aqui as barcaças padrão Mississippi. Então, as barcaças padrão Mississippi que andam na hidrovia do Tietê-Paraná, ou eventualmente mesmo na hidrovia do Paraguai-Paraná, já não eram barcaças que foram construídas aqui no Brasil, nós importamos essas barcaças. Então, eu acho que a ênfase que a gente deveria dar aqui no nosso país era criar um mecanismo eficiente para que a gente pudesse fazer uma reciclagem segura aqui das nossas próprias embarcações, gerando valor aos estaleiros nacionais, sejam eles para embarcações de grande porte, embarcações de pequeno porte, e mitigando todos esses problemas, porque se a gente olhar do ponto de vista de Estado, lá na ponta esse custo vai aumentar. A hora que você tem um derramamento, a hora que você tem que fazer o descomissionamento dessas embarcações que antes poderiam ter sido chegado ao estaleiro navegando, e agora você vai ter que rebocar, o custo ele acaba sendo cada vez maior. Então, eu acho que a gente precisaria ter esse desenvolvimento aqui no nosso país. Newton, eu aqui, o Luiz, Luiz da Sobena. 3 perguntas, na verdade uma pergunta dividida em 3 etapas. A primeira é a de $1 milhão, cara. Quando você acha que isso vai chegar aqui no Brasil? Você tem um sentimento, dizer, olha, eu acho que em 5 anos isso vai ser uma realidade aqui no Brasil. E aí vem para a segunda pergunta, se você acha que isso vai vir em etapas, que primeiro a gente vai fazer isso para as embarcações que estão ali de cabotagem e tal, que estão na Baía de Guanabara, e depois que a gente vai para a navegação interior, se seria uma coisa em 2 etapas. E a terceira pergunta é como é que a gente vai fazer com essas embarcações que você mostrou aí na foto, estão encalhadas e tudo mais, como é que você vai pegar uma embarcação dessa, tirar e levar até um estaleiro para reciclar? Boa pergunta. Bom, eu acho que acompanhando toda a etapa, né, e consultas que nós recebemos até antes do governo e mesmo da iniciativa privada em relação a isso, demonstrando um certo interesse nesse segmento, eu acho que é uma questão de tempo, né? E nós precisamos ter também uma questão de segurança jurídica. Sempre se discutiu muito essa questão de falar o seguinte, olha, professor, se eu começar a fazer uma reciclagem amanhã, daqui 2 meses não pode chegar uma entidade pública e falar o seguinte, você não pode fazer isso porque você não tem autorização para fazê-lo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que também sempre nos pergunta é, professor, você acha que se não ratificar a Hong Kong Convention, o Brasil não ratificar a Hong Kong Convention, como outros países já têm feito, a gente vai ter segurança jurídica para fazê-lo? Esse é mais um outro ponto. Então, acredito que a gente tem algumas etapas a cumprir ainda. Primeiro, ao meu ver, seria a ratificação da convenção. Segundo, criar um ambiente propício para isso. Então, alguns países, por exemplo, a China, quando ela quis ampliar a quantidade de reciclagem de embarcações dentro do seu território, o que ela fez? Ela deu incentivo para os estaleiros. Ou seja, ela cobria a diferença das embarcações que seriam recicladas, por exemplo, na Índia, ela cobria essa diferença para atrair que o armador reciclasse a sua embarcação dentro do seu próprio país, potencializando a indústria, obviamente, porque ela também tinha uma demanda de sucata pesada dentro do seu processo siderúrgico, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo, respondendo a sua segunda pergunta, acredito que, a partir do momento que a gente começar a observar que mais estaleiros do mundo vão estar cadastrados na lista da Comunidade Europeia para receber essas embarcações, ao meu ver, deverá haver um incentivo para que os nossos estaleiros nacionais também queiram participar desse mercado. Obviamente que você tem que mudar o mindset, né? Porque nós temos o viés da construção. Mas mesmo os estaleiros fora do Brasil que têm o viés de construção também estão trabalhando com reciclagem. Então, acho que esse é o ponto. São atividades complementares, né, de uma infraestrutura que você já tem, que você pode utilizar para isso. Fora isso, você tem estaleiros novos surgindo na Europa, dedicados somente à reciclagem. Então, é um business novo. Então, o camarada está montando, por exemplo, na Espanha, tem um estaleiro novo que está sendo construído somente para reciclagem. Então, ele já nasce como um investimento dedicado à reciclagem, é um novo business, é um novo negócio. Então, por que não aproveitar, eventualmente, um estaleiro fluvial, por exemplo, que já não tenha obra, ou que está com baixa capacidade, mas que você migre para esse viés. Se a gente observar ali como é feito não só nos Estados Unidos, mas também é feito na Turquia e em outros países, você não precisa de uma infraestrutura robusta, muito sofisticada. Você precisa ter produtividade. Então, se você tiver equipamento que te dê produtividade, você consegue, efetivamente, a um custo mais baixo, fazer esse processo, implementar esse processo de reciclagem.
Acho que eu consegui responder suas perguntas. Ah, ok, perfeito. Como a gente leva o barco? Por isso que eu comentei a questão que você precisa ter um plano de descomissionamento. Então, essas embarcações todas que estão aí, dentro desse processo de reciclagem, você tem duas avaliações que se faz quando um cash buyer, por exemplo, quer comprar uma embarcação. Se essa embarcação consegue chegar até o seu estaleiro, né, de reciclagem, ou se ele vai ter que rebocar essa embarcação. Se ele tiver que rebocar, todos os custos de reboque tá na conta na hora do valor que você vai pagar pela embarcação. Então, provavelmente, todas essas embarcações que a gente viu que não têm condições de navegação, elas terão que ser rebocadas. Para isso, você tem que ter um plano de descomissionamento, porque você vai ter que tirá-la daquele local, você vai ter que cuidar para que nesse processo de remoção você não tenha vazamento, você não cause um dano ambiental, por isso que você vai precisar ter um plano estratégico, um plano diretor de descomissionamento. Porque se a gente começar a fazer isso de uma maneira assoberbada, nós vamos gerar outros problemas que estão atrelados a vazamentos, problemas de contaminantes diversos que podem ter ainda dentro do casco dessas embarcações. Muito obrigado, Newton. Tem mais uma pergunta ali. Mais uma pergunta? Professor, bom dia. Sou Marcos Glade, do Bureau Veritas. Parabéns pela apresentação. Quando o senhor menciona que seria interessante que os estados tenham um plano para reciclagem, o que o senhor quer dizer exatamente com isso? É só uma preparação, uma indicação de estaleiros e locais para serem, onde possa ocorrerem as reciclagens? Porque o meu receio, na verdade, é o seguinte: nós já temos uma convenção, um procedimento, tudo bem, eu acho que já está bem estruturado. Entidades como a UF já bem com bom conhecimento em cima do tema, né? E a ideia não seria reinventar a roda, né? Então, às vezes isso passa aqui pelo Brasil. Então, eu só queria saber isso. O que o senhor quer dizer com relação a essa preparação dos estados aí para esse caso da reciclagem? Quando a gente fala no plano diretor, é você saber o seguinte: olha, os locais potenciais para reciclagem são esses aqui, os estaleiros são esses, e qual é o plano que você vai ter de gestão desse processo como um todo, e no contexto até do Estado gerar incentivo para que você possa fazer com que essa atividade ela seja uma atividade perene, porque hoje se discute muito a questão do descomissionamento, por exemplo, de plataformas de petróleo. Então, nós já participamos aqui de vários seminários em relação à questão do descomissionamento. Então, se fala muito, vamos descomissionar, vamos trazer plataforma, vamos fazer isso, aquilo, mas como que o Estado entra nisso como um elemento que vai alavancar esse processo? A gente recebeu uma consulta aqui se não me engano foi do Ministério da Economia, que nos perguntou justamente isso: professor, o que você acha que nós deveríamos, como Estado, promover para que essa atividade ela começasse a se expandir no país? E a gente deu algumas diretrizes, alguns nortes em relação a isso. Então, eu acho que é nesse contexto que os estados precisam se preparar. Você precisa ter um plano de contingência, você vai precisar criar mecanismos de incentivo, você vai ter que olhar, primeiro, a cadeia logística reversa, porque senão, se a gente não fizer isso muito bem feito, no futuro a gente pode ter o seguinte: o aço é o que tem o maior valor comercial, então você vende todo o aço, mas você pode começar a ter uma grande quantidade de colete salva-vida, de bote salva-vida, de outros elementos, vasos sanitários dentro das embarcações, de elementos que não têm valor agregado, que você eventualmente não consiga reinserir ele dentro da cadeia. E o Estado precisa saber, olha, aonde é que eu vou armazenar esse material, como que será feita a gestão, como que você vai credenciar as empresas, enfim, tudo isso precisa estar dentro das diretrizes dos estados que acharem que é interessante ter essa atividade ocorrendo dentro do seu próprio território. É nesse sentido que a gente entende que é uma coisa importante de ser feito. Tá? Muito obrigado, Newton. Salva palma. Obrigado. Excelente palestra. E vou convidar o segundo palestrante, que é o Luísio Rocha, presidente do Sindasp, para ministrar a segunda palestra de hoje. E o senhor vai falar da confiabilidade na hidrovia Tietê-Paraná. Pode ficar melhor aqui para a filmação. Obrigado.
Bom dia a todos. Eu sou Luísio, sou presidente do Sindasp, que representa as empresas da hidrovia Tietê-Paraná. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a confiabilidade da hidrovia Tietê-Paraná, pois estamos passando por algumas dificuldades, já faz algum tempo. Sabemos o trabalho que o DENIT vem fazendo na parte aquaviária, porém, a gente tem algumas coisas emergenciais que precisamos atacar ontem, vamos dizer assim. O Sindasp faz parte da FENAVEGA, né, que é a nossa federação, onde o presidente Raimundo está presente conosco aqui. Agradecer a presença de todos que estão aqui conosco e pena que não estamos vendo ninguém do DENIT aqui, viu, Raimundo, para ver essa apresentação nossa, para poder ver que poderia nos ajudar. Ah, está aqui. Tá bom? Por favor, o próximo. Aí uns dados da hidrovia Tietê-Paraná. Estamos 2.400 quilômetros de vias navegáveis, né? A gente atua em 5 estados. A área de influência em metros quadrados 1,5 milhões, onde que Pederneiras temos a intermodalidade entre navegação e ferrovia. A gente movimenta cerca de 10 milhões de toneladas pela hidrovia Tietê-Paraná hoje. A gente consegue retirar das estradas aí em torno de 190 mil caminhões, né? E com alguns gargalos que temos hoje, a gente conseguir eliminar esses gargalos, a gente pode dobrar essa capacidade da hidrovia Tietê-Paraná em pouco tempo. Nos últimos 60 anos foram investidos 9 bilhões em hidrovia, né? De pontes, eclusas, terminais, embarcações, né? Uma soma geral a gente fez aí. E temos uma demanda hoje, se estivesse funcionando a pleno vapor na hidrovia, 5 milhões de celulose, de 3 Lagoas, né? Açúcar, farelo, milho e soja. Tornaria 15 milhões, a gente faria fácil 20 milhões de toneladas pela hidrovia Tietê-Paraná. Volto a pontuar, eliminando alguns gargalos que temos. Aí o nosso mapa da hidrovia Tietê-Paraná, onde a gente começa São Simão, Goiás, a gente fala o tramo norte nosso, as embarcações carregam aqui, desce pelo Rio Paraná, entrando pelo Tietê, vem até Pederneiras ou Santa Maria da Serra. Pederneiras sai de vagões e Santa Maria de caminhões. E temos aqui 3 Lagoas, onde que tem a celulose e empresas também que terminais de soja, né? E também temos aqui Guaíra, lá no Paraná, que no passado a gente fazia muito volume nessa região. Hoje também a gente consegue fazer ali devido ao pedral existente. Quando a gente fala em confiabilidade, a gente temos ali um grande problema nosso, a Vanhandava, né? Que temos aí uma obra que era para ser entregue agora, infelizmente, dia 30 de outubro, e essa obra foi paralisada, né, pela empresa que estava tocando, judicializou essa obra, então a gente vê que a gente vai ter um grande problema futuro aí, até essa obra se retomar novamente. Segundo o DH, eu tive com o pessoal do DH dias atrás, que até meados do ano que vem a gente retoma essa obra. Essa obra é para ser entregue agora, como disse a vocês, onde a gente paralisou a hidrovia por 20 meses, em 2014, tendo um prejuízo enorme para quem trabalha nessa região, e, além de tudo, a confiabilidade da hidrovia. A gente tem uma hidrovia de 2.400 quilômetros aí, e um trechinho de 10 quilômetros para tudo isso, né? Que a gente tem esse grande problema nosso aí. Três Irmãos. É uma eclusa que, no ano passado, fez 9 eclusagens, e esse ano fez 6 até junho. E paralisou, por falta de manutenção. Então, a gente vê que nós temos agora Epitácio, o pessoal do turismo está indo forte para lá. Tem empresários de Barra Bonita querendo levar embarcações para Epitácio, não consegue levar para fazer a temporada lá, que já está praticamente começando já. Até o pessoal de Epitácio entrou em contato conosco, sabendo se ia liberar essa eclusa agora, por esse mês, e pelo que a gente vê, acho que não vai liberar.
Então, nós temos esse gargalo para buscar celulose, soja lá no tramo sul e também fomentar o turismo em Presidente Epitácio. Canal Pereira Barreto. Canal Pereira Barreto é uma ligação que faz do Tietê ao Rio Paraná, né? E nós temos ali já há 5 anos sem manutenção. Então, a gente vê que esse canal vai nos trazer problema logo, já está dando sinal já, né? E a gente precisa que alguém tome uma alternativa e chame a responsabilidade para poder ver o que vamos fazer com esse canal. Porque está complicado também esse canal para nós ali. Jupiá. Jupiá também já está parada desde de 8/11/2018, que é outra eclusa que também vai para o tramo sul. E volto a falar de novo, novamente a confiabilidade. Como que uma empresa vai investir em terminais, barcaças, e para uma eclusa 1 ano? Né? Então, infelizmente, hoje nós não temos como estar investindo na Tietê Paraná. Porto Primavera, a gente falou um pouquinho ontem sobre Porto Primavera, talvez retome essa semana que vem. Né? Deram um andamento nela. Bariri, estamos lá perto de São Paulo, lá perto de Pederneiras. É uma eclusa com muita demanda, muito forte. A gente gasta normalmente 4 horas para cruzar um barco. Às vezes acontece uma fila até de 20 horas em Bariri, porque os terminais de Pederneiras estão muito próximos, dá 3 horas de navegação. E também temos a usina, tem bastante barcos de cana. Então, acaba aqui virando um trânsito grande nessa eclusa de Bariri. Mais à frente vamos ver também algumas obras que estavam andando e parou também, acabando prejudicando essa região nossa. E a Anhembi tem empresas que investiu fortemente em Anhembi, e há mais de 4 anos, uma pequena obra lá também está parada, que é o desassoreamento. Não consegue chegar no terminal lá, o pessoal que construiu esse terminal lá de farelo e de grãos também. Aqui, para entender um pouquinho sobre a nossa obra de Havaiandava, né? Onde iniciou no trecho 1, foi realizado apenas 22% de toda a obra, né? Então, a gente vai demorar mais 3 anos e meio para poder finalizar essa obra, se tudo correr bem, que é o trecho 2 e trecho 3 que não foi mexidos ainda. Tá? Então, isso que para entender um pouquinho, a gente tem 750 mil metros cúbicos de material rochoso para retirar daquela região lá. Uma região de 10 quilômetros, né? E, infelizmente, esse é o nosso grande problema na Tietê Paraná. Esse foi o que a gente parou 20 meses lá atrás, lá em 2014, devido à escassez hídrica que tivemos, né? De lá para cá, a Ana vem fazendo um trabalho junto conosco, um bom trabalho, onde a gente está conseguindo trabalhar aí, mesmo com um período, às vezes, um pouco seco, fazendo a gestão junto com a ANS. Então, a gente está tendo também sorte, que não deu uma escassez tão grande como 2014, como 2013 e 2014 tivemos. Aqui só para poder conhecer o trecho, né? A eclusa de Havaiandava está aqui em cima, e desde a saída da eclusa até 10 quilômetros abaixo, onde que é a obra de derrocamento que é necessária. Aqui é onde o pessoal da gente apresentou algumas coisas também, só para poder relembrar, né? Essa é a eclusa de Três Irmãos, que está parada lá já há algum tempo, né? Devido ao problema de manutenção, e onde também que volta a nossa credibilidade lá. Então, algumas fotos do problema da eclusa, vazamentos, as bombas. A gente vê que tem algumas já estão em andamento. Você vê uma obra de R$390 mil para todo uma eclusa, para todo um trajeto da hidrovia de Tietê Paraná. Três Irmãos, a gente continua ali, né? Onde o DENIT passou para nós algumas informações de como está o andamento. A gente depois, se pudesse também já nos posicionar como que está, já as datas estão um pouco passadas, né? Para a gente poder estar levando isso para os nossos usuários da Tietê Paraná. A previsão está 12/12. O pessoal do turismo de Epitácio perguntou para mim se até dia 30 de outubro fica pronto. Então, a gente vê que talvez não vá acontecer.
Pessoal, esse aqui é o canal de Pereira Barreto, né? Onde vem nos preocupando um pouco. Começou alguns desgastes dele, né? Na barranca. E a gente vê que isso aqui está cada dia aumentando mais. Os comandantes das embarcações passam, bate foto para nós, mandam, né? A gente vê que cada vez está aumentando um pouco. Eu queria passar um vídeo. Poder ligar o vídeo, por favor? Da produção agrícola do sudeste e centro-oeste do país está totalmente abandonada há pelo menos 5 anos, mais do que isso até. Desde que as usinas hidrelétricas foram privatizadas, o canal de Pereira Barreto foi deixado de lado. Ninguém quer assumir essa responsabilidade. Os problemas na estrutura estão espalhados pelos quase 10 quilômetros de extensão do canal de Pereira Barreto. Trincas, rachaduras, erosões, danificações na superfície aparente do concreto. São observadas também grandes erosões nas margens direita e esquerda do canal, e essas erosões comprometem o calado do canal de Pereira Barreto, podendo inclusive comprometer a navegação. Essa aqui é enorme, tem cerca de 10 metros de comprimento por 3 de largura. A maioria dos 272 aparelhos medidores de nível d'água e de pressão da água está danificada. O mato alto esconde, mas é possível ver algumas erosões que indicam que o sistema de drenagem já não é eficiente como antes. A cabine de vigilância, onde antes ficavam segurança, está abandonada há anos. Por causa disso, uma área de 800 metros ao redor do canal, que não poderia ser ocupada justamente para preservar o patrimônio, agora tem animais pastando. O abandono do canal de Pereira Barreto fez com que a população vizinha botasse gado aqui dentro, né, comprometendo também as vias de acesso. E o reflorestamento, a gente entende que ele é uma saída adequada e satisfatória, que deve beneficiar toda a comunidade e principalmente a fauna e a flora da região. A construção do canal começou em 1980 e demorou 11 anos para ser concluída. Ele liga o rio Tietê ao São José dos Dourados. É o maior canal artificial da América do Sul e o segundo maior do mundo. O canal de Pereira Barreto foi construído principalmente para 2 finalidades. Para equilibrar o volume de água dos reservatórios das hidrelétricas de Ilha Solteira e de Três Irmãos e também para ser utilizado pela navegação. É por aqui que passam as embarcações da hidrovia Tietê-Paraná, que é responsável por parte do escoamento das produções agrícolas das regiões sudeste e centro-oeste do país. E o movimento de barcaças é diário. São cargas que saem dos portos de São Simão, em Goiás, e Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, com destino ao Porto de Santos. O problema é que as boias de sinalização náutica da hidrovia, em vários pontos do rio Tietê, inclusive no trecho que passa pelo canal, estão assim. Boias jogadas para fora d'água, outras no meio da vegetação, quase deitadas. Todos esses problemas chamaram a atenção do Ministério Público, que instaurou um inquérito civil para investigar de quem é a responsabilidade pela manutenção tanto do canal como da sinalização da hidrovia Tietê-Paraná. Foi instaurado um inquérito civil para apuração dos fatos, requisitando-se informações ao referido órgão, o Departamento Hidroviário, para melhor esclarecer a dimensão dos problemas e também as providências necessárias para solucioná-los. Pois é, e a CESP nos informou que desde a concessão da usina Três Irmãos não opera o canal de Pereira Barreto. O Departamento Hidroviário do Governo do Estado, por sua vez, disse que a responsabilidade da manutenção da estrutura é do DENIT e que o reparo da sinalização começou no mês passado. As usinas de Três Irmãos e Ilha Solteira também disseram que o DENIT seria o responsável. Já o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte rebateu a todos, informando que o patrimônio do canal não foi passado para o departamento. Ou seja, ninguém quer assumir essa bronca. E a Justiça precisa resolver isso rapidamente pela situação que a gente viu aí, urgente. Então, pessoal, essa é a situação do canal Pereira Barreto, né? Um importante canal que tem ali, tanto para navegação quanto para a regulagem dos 2 lagos, né? Como foi dito. E, infelizmente, estamos ali, como dizem, sem pai e sem mãe. Só passando a próxima foto do canal também Pereira Barreto, para poder ver um pouco mais. Ecluso Jupiá,
que a gente estava falando agora há pouco, também está parada há um bom tempo lá, né? Então a gente vê que tem algumas coisas aí que a gente precisa rever. A gente vê que o DENIT o corpo técnico do DENIT vem fazendo um bom trabalho aí, ótimas ideias para nós no futuro aí. Só que assim, a gente tem algumas emergências que não pode esperar para amanhã. Então, algumas emergências na Hidrovite de Paraná tem que ser para ontem, né? Você veja bem, essa Jupiá está parado ali, um valor de R$94 mil. R$94 mil parou uma hidrovia. Então, pergunta a todos assim, quem vai investir nessa Hidrovite de Paraná hoje, construindo embarcações e fazendo novos transbordos? Essa situação de primavera, a gente falou um pouquinho ontem, já estão resolvendo já, né? Já está em andamento já isso aí, então não vou nem me alongar nela. Tá? Bariri é onde que a gente está colocando um pouquinho aí, que tem uma eclusa com a maior demanda nossa hoje. Ela é uma eclusa com 4 horas de eclusagem, porém, às vezes chega até 20 horas de eclusagem, devido à longa fila, né? Então, um compromisso aí com o DENIT, né, um termo de compromisso, né, implantação de atracadouros de espera na montante e jusante da eclusa, contemplando a instalação dos dolphins, né, e ampliação do muro-guia, que é essa parte aqui. Essa obra desde 2016, final de 2015 parada. Começou, andou, não me lembro bem se foi 25% a 30%, parou essa obra também. A empresa saiu da obra lá e acabou deixando nós ali com alguns problemas ali também, né? O benefício que vai trazer a gente fazendo os atracadouros novos em Bariri e um trabalho que deve se estender para as demais eclusas também, para que a hidrovia possa chegar nos 20 milhões de toneladas aí. Que hoje a gente demora 4 horas cada eclusagem e tendo esses pontos de espera próximos, a gente fala mais ou menos em uma hora e pouco, uma hora e alguma coisa de eclusagem. Então a gente vai ganhar muito tempo com isso. Essa é uma demonstração, né, de onde que vai ser o muro-guia para aumentar lá em Bariri, os atracadores de espera, né, e a embarcação fica próxima. Hoje a gente tem que andar aí em torno de meia hora, 40 minutos, para poder chegar na eclusa. Então a gente leva 2 chatas, deixa 2 para trás, passa das jusantes para montante ou vice-versa e volta a pegar as outras. Então é esse trecho que demora muito, essa passagem longa que a gente demora bastante para poder buscar o comboio. A eclusa em si, encher a câmera, esvaziar em torno de 40 minutos, mais ou menos. A Anhembi é outra região nossa, que tem um termo com recurso com DENIT, né? Que é a obra de dragagem, e também está paralisada lá há mais ou menos 5 anos. Então lá tem terminal de grãos, terminal de farelo lá também, e esse terminal está ocioso, né? Não consegue chegar a embarcação lá, devido ao assoreamento da região, né? Já tem um edital na praça lá, o DH nos passou, mas porém não retomou essa obra também. Esse é o trecho que tem a rota de assoreada, né? Rota de em torno de 10 quilômetros, 10 a 12 quilômetros, que também acaba atrapalhando todo o trajeto de Anhembi lá na movimentação. Nossas conclusões, né, da equipe do Sindasp, o que a gente recomenda, né? Fortalecer a estrutura física de pessoas, do órgão, né, gestor Hidrovite ET Paraná. A gente vê que tem um pouco a gente fica um pouco sem saber onde buscar ajuda, né, com as pessoas para fortalecer o corpo técnico. A gente vê que muitas obras paralisa por falta de um corpo técnico mais forte, acompanhando dia a dia ali. Garantir a aplicação dos recursos, né, dos investimentos para a eliminação dos gargalos, conforme o convênio firmado entre o governo federal e estadual, né, e principalmente a obra de Havaiandava. Garantir a manutenção das eclusas, né, da Tietê Paraná, tem que estar disponível no mínimo 95% do tempo, né, durante o ano, tem que estar 95% disponível para poder trabalhar. Alterar as manutenções bienais, que hoje ocorre durante todo o mês de janeiro, estendendo até fevereiro. Na última manutenção, teve um atraso lá por parte da contratada,
a gente começou a navegar depois do dia 10 ou 15 de fevereiro. E todo mundo sabe, a gente tem a safrinha já em janeiro, trabalhando, correndo, né? Então a gente deixa de trabalhar em torno aí de 40 dias em janeiro e fevereiro, aí, de navegar. Então uma sugestão nossa seria que essas manutenções seria de 15 de dezembro a 15 de janeiro, ou o menor tempo possível de se realizar essas manutenções. A gente conseguiria entrar em janeiro já cheio, trabalhando na hidrovia Tietê-Paraná. É isso que eu tinha a apresentar. Agradeço a todos aí. Se tiver alguma pergunta que eu puder responder, está aberto. Acho que o Raimundo quer perguntar. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia. Obrigado aí pela sua apresentação, muito boa, triste, né? Meu nome é Xavier, sou do ABS, eu trabalho na área de navegação interior, isso é meu foco. Eu fico triste, eu fui visitar aí vocês lá em 2015, né? Foi um pouco antes da gente entrar naquela crise feia que vocês perderam a hidrovia. Bom, o que a gente vê é que pequenas obras estão inviabilizando a hidrovia, tira a confiabilidade, ninguém vai investir em absolutamente nada se você não tiver uma segurança, né? Os órgãos governamentais, pelo que eu vi, o pessoal do DENIT, altamente qualificado, né? Está fazendo um trabalho maravilhoso, mas tem dificuldade gestional. O governo não tem capacidade de gerir a hidrovia. Dentro dessa nova mentalidade liberal do governo, como é que você vê a privatização de uma hidrovia? Você acha isso viável? Acha isso razoável? A gente fala isso todo dia, né? Privatização. Veja bem, vamos privatizar o que hoje na hidrovia Tietê-Paraná? Nós vamos pagar já e melhorar as obras depois, ou vamos fazer as obras depois vamos pagar? Essa é uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo que fala privatização para nós, entendeu? Porque hoje quando você pega a hidrovia Tietê-Paraná, que você pega a soja lá do Mato Grosso, milho, Goiás, quando você pega as pernas, encarece muito o frete nosso. Então, qualquer outra, sem uma melhoria, sem um aumento de cargas, qualquer coisa mais a gente colocar na hidrovia para pagar alguma coisa, a gente vai acabar ficando inviável. A gente corre um sério risco de acabar a hidrovia de vez. Ainda mais que agora vem vindo forte a Ferro Norte, né? Está passando a boca de São Simão ali. Então, a gente tem que ser competitivo. A gente tem que fazer melhor que o trem. E a gente sabe que não vai ser fácil. Essa é a minha resposta. Presidente Luiz, eu não chamaria Tietê-Paraná de hidrovia. Ela tem uma característica única e até pouco tempo atrás, aí 3, 4 anos atrás, viu, Luiz, era a única hidrovia seca do mundo. Do mundo. Nós escutamos, a pergunta é a seguinte, antes eu queria fazer uma crítica em relação à questão de privatização. Dizem que Deus criou o amor e o diabo com inveja o casamento, né? Nós arrumamos a saída para viabilizar o agronegócio brasileiro, diminuindo os custos, usando principalmente a saída pela Tietê-Paraná e o Arco Norte, e o governo inventou o nadágio. Eu não sei se pedágio, eu acho que para navegação cairia bem o nadágio. A pergunta é a seguinte: tudo que nós vemos é coisa muito antiga. O canal Pereira Barreto não foi fechado em 2014 pela uma ação da FENAVEGA e o movimento que nós fizemos, que conseguimos o apoio de 42 prefeituras do estado de São Paulo. A decisão do governo sempre é muito fácil. Está seco, faz o seguinte, acaba a navegação, fecha e acabou. Esse foi o movimento que nós fizemos. Passamos 2 anos batalhando para recuperar a navegação na hidrovia Tietê-Paraná. E durante esses 3 últimos anos, Luiz, nós temos um embate na ANA com o setor elétrico, né, para que não rebaixe o nível
para que a hidrovia não volte a secar e perca a credibilidade de vez. Eu vou fazer uma pergunta. Se não é o DENIT, se não é o Estado de São Paulo, se não é a FESP, quem é o dono dos nossos rios? Você teria uma ideia de quem é o dono da Tietê Paraná? Eu creio que o Madeira é do ONS. Eu queria ter uma ideia do Tietê Paraná. Olha, amor, Tietê Paraná, hoje, quem opera as reclusas lá é a AES Tietê, né? Está disponível para nós, acho que 97% agora por esse tempo, que tem o DH que faz a operação junto com eles, né? Agora, a pergunta maior é o canal de Pereira Barreto, né? Quem é o dono de lá, né? A gente vê que a gente já está sinalizando problemas ali, vamos ter problema ali, né? E a gente já vê que hoje, para poder ter uma intervenção ali, vai prejudicar a navegação já também, que não tem como fazer uma intervenção navegando normalmente no canal. Então, são coisas que já vai sinalizando. Agora, quem é o dono do canal do Pereira Barreto? É isso que o pessoal está querendo saber, viu, Raimundo? Também não sei te responder ainda. Obrigado, Raimundo. Bom dia, Luísio. Tudo bem? Bom dia, Elcio. Boa apresentação. Parabéns. Uma pergunta estaria ligado com a situação de... Você já chegou a perguntar se interromperem uma rodovia, se ficam procurando saber quando vai ter recurso para arrumar, ou se eles arrumam, o governo arruma imediatamente para impedir que o tráfego seja interrompido, ou deixam, como acontece com a hidrovia, por causa de 90, 100, 150 mil reais, simplesmente para a hidrovia e vamos ficar discutindo aqui quando é que vai ter recurso e quem é o pai da criança. Não vejo que aconteça isso com as rodovias ou mesmo com as ferrovias. Então, eu queria saber se você tem alguma notícia de que isso é frequente nos outros modais ou se só realmente acontece com a navegação, porque a história que se fala é que a navegação tem, o cliente tem outro modal, leva de caminhão, então pode ficar parada a hidrovia que não tem problema. Essa é uma pergunta. A segunda é com relação aos tempos de eclusagem. Foi feito um estudo há uma década atrás sobre a instalação de guinchos nas eclusas para facilitar exatamente a demora que está ocorrendo, ou seja, com isso facilitaria e diminuiria os tempos de eclusagem. Você tem notícia se isso andou, se isso está preocupando alguém do lado do governo com relação à competitividade da hidrovia, ou também nós estamos aguardando que um dia, talvez, quem sabe, Deus desça a terra e resolva o problema nosso? Obrigado, Elcio. Elcio, quando a gente teve problema lá em 2014, que não foi a primeira vez, né? A gente também teve em 2000, 2002, né? A hidrovia parou por algum tempo devido à escassez hídrica, né? Foi 6 meses, não me recordo. Agora, em 2014, falou para nós, você falou agora, vem de caminhão. Então, é fácil, né? Então, uma rodovia ficar interditada por 1 ano, 3 meses, 90 dias, eu nunca vi também. Né? Salvo quando roda uma ponte, uma coisa, mas já vai lá e conserta, né? E nós, a hidrovia, por causa de 90 mil reais, estão parados há dias, né? Há meses, né? Então, a gente vê que talvez seja um descaso com a hidrovia Tietê Paraná. E, como você falou, põe no caminhão e vai embora. É o que acontece com a celulose hoje. A celulose fazia em torno de 25 a 30 mil toneladas mês de celulose, de Três Lagoas, Pederneiras, né? E hoje vem tudo de caminhão. Hoje sai de caminhão lá em torno de 170 caminhões por dia da fábrica de celulose de Três Lagoas para os terminais, para os portos, né? Santos. E como a hidrovia não funciona, sai de caminhão. O frete muito mais caro, né? A gente sabe disso, que o frete encarece muito, porque a celulose é um mundo perfeito, né, Elcio? Sai da fábrica para a embarcação e para o trem. Esse é um mundo perfeito para a hidrovia, né? Só que, infelizmente, essas eclusas não estão funcionando e esse canal Pereira Barreto também, a Vaiandava, o pessoal da celulose não quer investir enquanto não tiver uma certeza dessa obra de Vaiandava. Tá? Isso aí que eu tenho para... e sobre a Bariri, sobre os atracadouros, né?
A gente teve algumas reuniões, levamos alguns comandantes para poder participar, e tinha um projeto em Bariri de fazer um atracadouro mecânico, onde o empurrador chega na montante, aí mecanicamente pega 2 chatas, trazem para jusante. Ou o próprio empurrador nosso fazer essa manobra, parar na boca da eclusa, desce e volta a pegar. Aí o pessoal optou por fazer com o empurrador, porque é um sistema que de mecânico demandaria muitas pessoas, e a gente teve algum problema agora há pouco tempo aí, quando vence o contrato de pessoas com o Estado, empresas que vencem, vai para a licitação. A gente teve problema com a sinalização da hidrovia Tietê-Paraná, onde ficamos aí quase 3 anos sem manutenção na via, devido a licitações de pessoas para poder fazer o trabalho. Então, o que foi o medo dos armadores na época que a gente decidiu sobre Bariri? Vamos colocar com pessoas externas fazer essa manobra mecânica, eu usaria máquina e tal para poder fazer. E a maior que venceu o contrato? Demorar 2, 3 anos para renovar, e voltar a pé de novo. Então o pessoal optou para fazer com o empurrador. A gente vai gastar aí 40 minutos a mais do que gastaria com o mecânico, né? Mas a gente acha que a gente tem mais segurança, Elcio, para poder trabalhar no decorrer do tempo. Se eu te responder a pergunta aí, obrigado. Luísio, Fábio Vasconcelos do Sinconapa, lá de Belém. Na verdade, eu tenho mais um comentário para reflexão do que uma pergunta propriamente dita, embora eu gostaria de saber sua opinião. Essa não é a primeira vez, nós estamos aqui entre atores de um mesmo setor, né, do setor do transporte hidroviário, defensores do transporte hidroviário, e temos como concorrentes ou como complemento o transporte rodoviário e o transporte ferroviário. E não é a primeira vez, não é o primeiro fórum de transporte hidroviário que eu escuto uma certa resistência das pessoas, dos atores, dos armadores, quando se fala em privatização, concessão ou algum tipo de parceria que a iniciativa privada vá participar na questão do transporte hidroviário. As melhores rodovias do Brasil estão em São Paulo, as melhores rodovias do Brasil são privatizadas, as ferrovias no Brasil, as principais linhas ferroviárias são concedidas, e nós estamos vendo aí na sua apresentação dinheiro troco, né? 90 mil reais, 80 mil reais para a inclusa, para o transporte hidroviário tão importante para a gente. Eu particularmente não contaria com o governo. A gente está vendo que o governo federal, o governo estadual, os governos todos estão quebrados, não tem capacidade de investimento, a capacidade de gestão muito limitada. Se a gente for ficar esperando pelo governo, embora nós tenhamos, na minha opinião, um dos melhores ministros de infraestrutura da história, né? Muito ativo, uma capacidade de gestão enorme, conhecimento do setor, enfim. Mas está trabalhando no asfaltamento lá da BR-163 e na preparação da concessão da BR-163 para a iniciativa privada. Trabalhando na concessão da Ferrogrão, renovando as concessões ferroviárias. Por que o setor hidroviário é tão resistente a uma solução que passe pela iniciativa privada, pela gestão privada das hidrovias, seja por uma PPP, seja por uma privatização? Se o transporte rodoviário é capaz de absorver os custos de pedágio, se o transporte ferroviário é concedido e, obviamente, as empresas concessionárias têm suas margens de lucro embutidas nos fretes, qual é a dificuldade ou quais são as dificuldades que o setor hidroviário tem para apresentar soluções que passem por uma gestão privada também, para que a gente possa competir com o transporte rodoviário e o transporte hidroviário? Eu trouxe uma experiência sendo feita, por exemplo, na Colômbia, com a privatização do Rio Madalena,
que tinha sido a Odebrecht a vencedora, e por todos os problemas que a Odebrecht teve, eles cancelaram, então refazendo, onde a concessionária vai ser obrigada a manter um canal mínimo de navegação, um calado mínimo, uma largura mínima, um calado mínimo, as manutenções necessárias. Quer dizer, eu não vejo outra saída senão algum tipo de participação da iniciativa privada na gestão das hidrovias, porque há anos a gente escuta falar de governo, e as obras vão se arrastando, e na prática é isso que você mostrou. Está se acabando. O transporte hidroviário, daqui a pouco, na hidrovia Tietê-Paraná, vai se encerrar. Então, por que essa resistência? E eu vi essa resistência num fórum sobre uma privatização, um projeto que está sendo estudado para o Tocantins também, e uma resistência de pessoas importantes do setor. Eu vi o presidente Raimundo agora falando um pouquinho sobre isso. Quer dizer, será que não seria possível o setor, nós nos reunirmos e avaliarmos que tipo de contribuição a gente possa levar para o governo, de modo que a iniciativa privada efetivamente participe da gestão e dos investimentos hidroviários? Fábio, eu vou responder porque a gente tem um conhecimento de valores, né? Quando a gente pega um caminhão lá no Mato Grosso, lá, Sinop, e vem até Santos, eu pago um X de frete. Quando eu pego lá em Sinop, vem até São Simão, dou um tombo no produto, vai até Pederneiras ou Santa Maria, dá um tombo no produto e tem mais a perna de Pederneiras, Santa Maria a Santos. Hoje, se a gente não apertar a hidrovia Tietê-Paraná, agora do Madeira, depois de outras hidrovias, o Raimundo pode até complementar. Hoje, a gente não apertar, a gente não consegue competir com o caminhão. A gente não consegue, devido às pernas que a gente tem. Quando você pega a perna de Mato Grosso a São Simão, Pederneiras a Santos ou Santa Maria a Santos. Então, se a gente tiver que tirar mais alguma coisa para pagar frete, para pagar alguma privatização, eu creio que os armadores que estão hoje trabalhando provavelmente não trabalham mais. Por quê? Hoje, na hidrovia de Paraná, são poucas empresas que navegam longo curso, né? A gente dá para contar 3 empresas. Uma praticamente parou, que é uma empresa de navegação, a maior empresa que tem no Tietê hoje, está praticamente parada, tem um barco trabalhando, de 12 tem um, devido a algumas coisas que vem acontecendo, e ele não tem produto próprio dele. As outras empresas que trabalham têm o produto desde a originação, então consegue viabilizar um pouco mais. Mas se hoje for pegar uma empresa, contratar o terminal, contratar o barco, ela não consegue trazer para a hidrovia. Ou ela põe no vagão lá no Mato Grosso já para algum lugar, ou vem de caminhão direto. Esse é a hidrovia Tietê-Paraná. Agora, se o Raimundo pudesse comentar alguma coisa sobre as outras hidrovias, sobre privatização. Raimundo. Microfone. Luiz, obrigado aí pela concessão da palavra aí, me referindo aí à colocação do meu amigo Fábio. Fábio, para o transporte rodoviário existe todo tipo de concessão, certo? Financiamento. Hoje, qualquer pessoa que esteja aqui, mesmo sem dinheiro no bolso, tendo um bom crédito, ele vai numa concessionária e compra um caminhão sem dar entrada, sem dar absolutamente nada, e você sai dali rodando, fazendo o que bem entende. No transporte aquaviário é bem diferente. Você, para financiar uma embarcação, primeiro você tem que dar em garantia tudo que tem, depois a alma. Também leva a tua alma e o teu sossego daí para frente. Não é que nós sejamos contrário à privatização, viu, Fábio? Na rodovia, a sociedade, de maneira geral, passa na rodovia, vê o buraco, coloca na rede social, cobra o ministro, cobra o senador que ele elegeu. Na hidrovia é diferente, só passa a nossa tripulação
e um punhado muito pequeno de passageiros que não tem influência nenhuma, que a maior quantidade de passageiros é na Amazônia. Então, lá nada se faz. Não é contrário à privatização, nós somos contrário a privatizar o que não existe. Não existe hidrovia no Brasil. E você sofreu muito lá na Tietê-Paraná, quando a hidrovia estava seca. Então, primeiro investe, primeiro cria. As estradas começaram por um caminho, que viraram estradas, que viraram rodovia, que viraram autopista. A navegação é o contrário. A navegação cresce para trás. É assim, abandona o Madeira, abandona o canal Pereira Barreto, abandona o Taquari, o Jacuí. Aqui do governo, como disse o embaixador Barbosa, nós éramos para discutindo a navegação, por ser a solução de saída do agronegócio brasileiro, com o primeiro escalão do governo. Você tem, nesse momento aqui, o quinto. Como é que nós vamos discutir navegação? Nós, da navegação, Luísio, somos muito passivos. Nós não cobramos aquilo que é nosso direito. E o pior, nós levamos a culpa que deveria ser atribuída ao governo. Esse é o pior da navegação. Isso aqui, senhores, eu prometo que eu não me manifesto mais, é um desabafo, é o sofrimento que não aguento, que a navegação não aguenta mais. É um absurdo. O Madeira está parado, para os senhores terem uma ideia, o Madeira nós transportamos comboio de 40 mil toneladas. Nesse período agora, quando nós não paramos, caímos para 5 mil, 8 mil, com o mesmo equipamento. Isso é uma vergonha. E se fala em saída pelo Arco Norte, todo mundo fala de navegação, mas ninguém diz como nós navegamos. Nós navegamos, eu creio que por dois motivos. Ou somos malucos, ou realmente teimosos. Então, é um desabafo da navegação. É triste ver um evento desse que a Sobena criou, se o primeiro escalão do governo não vem discutir não só a navegação, mas a questão da qualidade da navegação, da construção naval brasileira. Nós estamos regredindo. Eu posso até afirmar para vocês que, se tratando de Amazônia, as dificuldades que nós temos é tanto, Elcio, que eu tenho certeza que a tripulação de Cabral tinha mais condições de navegar e navegava melhor que nós. Oxalá chegamos no nível, um dia vamos chegar a esse nível. Obrigado e desculpem pelo desabafo e prometo que não faço mais comentário nenhum. Obrigado, Raimundo. Encerrou. Vamos lá, Fábio. Não, mas com todo o respeito com o que o presidente está falando, e boa parte dos argumentos eu concordo, mas eu vejo, por exemplo, na minha cabeça, eu não tenho a experiência de navegação que o presidente tem, que os armadores têm, eu estou vendo o Zezinho Rebelo aqui, obviamente, muito mais experiente do que eu. Mas, dando o exemplo do privatizar o que não tem, né? A Ferrogrão não existe. Ela não tem a Ferrogrão. E ela vai nascer a partir de uma concessão. A gente tem algum estudo de viabilidade de fretes, de privatização do transporte hidroviário? Quando uma rodovia é concedida, ela normalmente já existe. O que o governo faz é fazer uma concessão com uma promessa de investimento dos concessionários para melhorar as condições de tráfego. As hidrovias, via de regra, ou os rios navegáveis já existem. O que eu imagino é um modelo onde o concessionário vai melhorar aquilo que já existe. Dando o exemplo do Rio Madeira, que o presidente citou, e que boa parte ou uma parte importante do ano, não boa parte, mas uma parte importante, ele fica inviável em função da falta de dragagem. Por exemplo, uma parceria da iniciativa privada com uma empresa de dragagem
que, por um valor, por tonelada transportada a mais, ele mantém aquele calado mínimo necessário durante o ano na navegação do Rio Madeira, é preferível isso ou é preferível que o rio, o assoreamento do rio e a inviabilização da navegação? Quer dizer, não existiria um tipo de parceria com empresas de dragagem que receberiam, por exemplo, um DX por tonelada transportada para manter o calado mínimo ao longo de todo o ano, com uma expectativa de crescimento, de escoamento por aquele canal? Eu estou aqui, obviamente, fazendo um exercício hipotético, um brainstorming com pessoas que são do setor, obviamente, com o interesse comum que nós temos de manter o transporte hidroviário cada vez maior. O meu incômodo é a gente achar que o governo vai fazer alguma coisa, e não vai. Não vai. Ou a gente vai assistir passivamente o governo não fazer as coisas, ou a minha proposta é que nós levemos a ele ou apresentemos sugestões que possam contribuir com uma solução estrutural para os problemas de navegação, como existem nos outros modais. Me desculpem se eu estou sendo insistente, mas eu não vejo outra saída que não seja algum tipo de parceria com a iniciativa privada para que o transporte hidroviário se desenvolva mais rapidamente. Ô, Fábio, quando a gente fala no governo não fazer, eu acho assim, as coisas acontecem, devagar, mas acontecem. A Vaiandava, por exemplo. Vaiandava, a gente sabe que o governo federal, com uma pequena parcela do governo estadual, o dinheiro estava na prateleira e a empresa tocando a obra não conseguia gerir a obra. Então, isso que é o nosso pedido do Sindasp, reforçar o corpo técnico hoje para poder acompanhar essas obras de perto. Então, e sobre a privatização, se tem algum trabalho do VTT Paraná, não tem. Não sei se outras regiões têm algum trabalho para isso. Mas eu vejo que a gente vem cobrando alguma coisa, o DH está com um pessoal novo também lá, a gente vem cobrando fortemente eles, vem nos atendendo bastante. Acho que a gente tem que, vamos acreditar, né? Vamos acreditar também no nosso governo aí. Vamos. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Microfone. Presidente Luiz, presidente Holanda, presidente Luiz, enfim, um monte de gente. Eu de pé e sentado do mesmo tamanho, vou ficar sentado aqui. Fábio, obrigado pelas perguntas. Bom, enfim, como representante do 5º escalão do governo que está aqui assistindo a palestra, a gente gostaria de, pelo menos de minha parte, que faço parte dessa nova gestão, que foi colocada aqui convidado pelo ministro Tarcísio para estar colaborando com a doutora Caroline na direção das obras aquaviárias. Eu acho que sim, o governo tem muita dificuldade de gestão. Sim, nós somos muito lentos, Luiz. Sim, nós temos um corpo técnico pequeno, pequeno na quantidade de tamanho, de quantidade de envolvidos, de agentes, de técnicos envolvidos, e uma limitação maior ainda, que são todas as legislações que nos travam toda a agilidade. No caso dos 90 mil, né? Quantos meses, André, para a gente conseguir resolver? Sei lá, 4, 5, 6. Ridículo, ridículo. Então, assim, sobre o que o senhor colocou, Fábio, para mim é o caminho natural, não tem outro, é concessão. Eu sei que a gente tem que fazer contas. E aí eu quero propor uma conta. Hoje, se eu for usar os números que o presidente Holanda colocou de movimentação no Madeira, nós estamos falando de 15 milhões de toneladas ano. A ANTAC nos deu 8 milhões ano passado pelo anuário, mas se eu usar o número aqui de 15 milhões, eu com R$1 por tonelada, eu pagaria a dragagem do que a gente está falando. Será que esse custo impacta muito no setor? Isso é um custo governo federal. Eu tenho certeza que se for um privado contratando com um privado, provavelmente vai se custar menos ainda. Então não há que se ter medo. A gente tem que arregaçar a manga e estudar. Não tem essa. E essa é a tarefa do governo e o ministro Tarcísio está nos empurrando para isso.
É para concessão. Agora, o caso do Tietê Paraná não é tão simples. Claro que não. Nós estamos falando de jumborização de eclusas, estamos falando de Nova Vaiandava, e lá, como o Aloysio acabou de colocar, a nossa questão não foi falta de dinheiro. O dinheiro foi colocado. Foi dificuldade de gestão mesmo com outro órgão, que é o DH de São Paulo, que sempre geriu muito bem, tocou muito bem, mas tinha seus próprios regramentos, e ao se receber dinheiro do governo federal, teve que se adaptar à maneira com que o governo federal gere e administra seus dinheiros com todos os seus controles, TCU, CGU, AGU e todos os usos que vocês puderem imaginar. Então, assim, esperar que o governo federal tenha agilidade ou tenha presteza, realmente não vai se conseguir. Então, a minha contribuição final é que a gente não tenha medo da concessão, que a gente realmente arregaça as mangas e chegue em números. Né? Para alguns casos será viável, para outros casos não será viável, mas eu entendo que esse é o seu caminho e eu queria só corroborar com isso. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, Rodrigo. Bom, pessoal, agradecer a todos aí pelas perguntas, pela presença. Tá? Agradecer ao Denit, agradecer a Soben por essa oportunidade, Luiz. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Obrigado a todo mundo. Vamos retornar aos trabalhos em 15 minutos.